Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, né? A frase é muito bem intencionada, é para quem tem uma boa concentração, para quem pensa com energia, para quem pensa legal, tal, né? O impossível é uma questão de opinião, ou seja, tudo é possível quando você se empenha, quando você pensa positivo, quando você pensa em conquistar, né? Quando você tem o seu pensamento muito mais claro e definido para que alguma coisa seja feita, né? O que eu acho desinteressante nesse tipo de frase é pensamento forte. O que é um pensamento forte? É o contrário de um pensamento fraco. O que é um pensamento fraco? Você pensa fraco? Você pensa forte? Esse tipo de coisa é um tanto quanto desnecessário, né? Porque você acaba querendo colocar que existem pessoas com personalidade melhor que outras. E na verdade isso não existe. As personalidades são todas parâmetros. Cada um tem os seus defeitos, cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus prós e contras, tá? Então personalidade não tem nivelamento, tem classificação. Você classifica essa como X, aquela como Y, aquela como W, mas uma melhor que a outra não existe. É mais ou menos como aquela questão dos filhos. Apesar que dos filhos, muita gente já conseguiu, né, declarar que existem preferências. Mas não deve ter preferências, né? Como filhos você não tem preferência. Todos são seus filhos e por aí você toca, tá? Frase muito bem intencionada, mas com essa ressalva aí, tá? A segunda frase é a seguinte: humilhar o outro é a defesa de uma pessoa ignorante pela necessidade de se sentir superior. A frase tem seu mérito, claro. Humilhar uma outra pessoa é um ato totalmente desprezível, né? Não se faz isso em hipótese alguma. Mas normalmente quem faz isso, ele não quer se sentir superior. Normalmente ele já se sente superior, né? Por que ele faz isso? Pode ser uma contrafobia. Contrafobia é quando a pessoa tem uma inferioridade muito grande, ela tem um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de se sentir menor que todo mundo, e para isso ela faz o quê? A contrafobia, ela ataca, né? Ela vai contra todo mundo, ela acaba agredindo para tentar camuflar, né, a verdadeira situação dela. Isso é bem proveniente de pessoas com pouco controle emocional, né? Perante uma situação em que ela poderia ser pare, né? Que ela conseguia se equalizar na situação, ela tenta sair por cima porque ela não consegue se ver equalizada, né? O grande problema é que a pessoa ela não consegue se ver igual aos outros, porque ela se sente extremamente inferior, né? Para isso, o que ela faz? Ela ataca e aí ela vai por cima, ela vai se sentir acima dos outros, né? É um defeito muito grande, é um problema muito sério, mas é tratável, tá? Toda pessoa que tem esse sentimento de inferioridade normalmente tem um disparo para isso, é um trauma, alguma coisa que aconteceu, né? E é tratável, é só procurar ajuda, procurar uma consulta, que com certeza uma terapia muito rápida, muito direcionada vai ajudar e lhe ajudar muito bem, tá ok? A próxima frase, né, é a seguinte: não sinta pena de si mesmo se você escolheu o caminho errado, dê a volta. É uma frase de extrema sabedoria, né? Jamais sinta pena de ter errado, ou de ter escolhido o caminho errado, de ter trilhado por um bom tempo o caminho errado. Não adianta sentir pena, dê a volta, levanta, dá a volta por cima, vai para o outro lado, tente outra coisa, porque é só errando que a gente aprende, não tem outra forma de você conseguir aprender e ter experiência. Não é só aprender, é ter experiência para aquilo. Muitas vezes a gente tem o conhecimento, né? Tem a formação, tem a base, mas não tem a experiência para desenvolver, né? Eu tinha um grande mestre que sempre me falava que conhecimento e inteligência são duas coisas totalmente diferentes, né? A inteligência vem com a experiência, a inteligência emocional vem com a experiência, né? E o conhecimento você adquire através de leitura, através de várias formas, por escola, por formação, o que seja, né?
Um exemplo disso, para a gente entender o que é conhecimento, o que é inteligência, conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, né? Ele não é um legumes, ele é uma fruta. Inteligência é você não colocar o tomate na salada de fruta, junto com a banana, com o mamão, com o morango, com a maçã. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Por mais que você saiba que o morango também não é uma fruta, é uma leguminosa, mas ele não é consumido, você não vai colocar ele com a cebola junto, porque não vai funcionar, né? Você só vai aprender isso com o tempo, experimentando, ou vendo alguém fazer, ou vendo como as pessoas fazem, observando através da sua inteligência, da sua capacidade de absorção, tá ok? A última frase hoje tá ruim, né? É uma frase capciosa aqui, ó. Perdoaria uma traição? Não. Apenas erros podem ser perdoados. E traição não é um erro, é uma escolha. Essa é uma frase de alguém que com certeza foi bem machucado, né? Deve ter se empenhado muito numa relação e acabou sendo traído e não consegue de forma alguma perdoar essa traição. Não consegue, não vai perdoar e tem direito de não perdoar. Ela só não tem direito de cometer esse equívoco, porque traição é um erro sim, porque se ela diz que traição é uma escolha, toda escolha leva a um erro. Todo erro é baseado em uma escolha. Você escolheu aquele caminho, você escolheu aquela peça, você escolheu aquele carro, você escolheu aquela resposta, você escolheu alguma coisa e aquilo estava errado. Então tudo é uma escolha. Se você errou, é em função de uma escolha. Se você traiu, você escolheu trair. Se você respondeu errado na prova, você escolheu por aquela resposta. Se ela estava certa ou não, você errou porque você escolheu ela, né? Então não é assim, não se perdoa, traição não se perdoa. Se perdoa, tudo depende de quem é o ofendido, do que ele vai analisar, se vai realmente valer a pena para ele perdoar ou não. Eu já fiz alguns vídeos, alguns áudios também aqui, mesmo na rádio aqui, sobre perdão. Depois dá uma procuradinha lá, que perdão é uma coisa que machuca muito mais a pessoa que sente do que aquele que vai pedir o perdão, né? Então aquele que dá o perdão, ele tem que se livrar disso, de uma forma ou de outra, tá? Tem várias formas para se fazer isso.